Bom dia! Que a paz de Deus em Cristo Jesus possa vos alcançar nessa hora e ela que excede todo entendimento possa vos governar. Que o Deus da glória, com o seu grande exército, possa vos dar um dia maravilhoso de vitória em Cristo Jesus. Para quem está pela primeira vez no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Se está aqui por alguma indicação, também quero agradecer àqueles que já se familiarizaram conosco, tornaram-se as nossas ovelhas e sempre está indicando esse canal, compartilhando os vídeos que postamos aqui nos grupos de WhatsApp, em outros grupos também, do Marketplace e outros mais que existem nas redes sociais. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que tem sido bênção, que tem sido instrumento de Deus na evangelização. Através de você, a palavra que Deus tem nos dado e temos postado neste canal tem alcançado um maior público, fazendo da parte desse público de sofredor que vem sofrendo. Eu sei que a demanda é muito grande, mas fazendo o dia deles melhores, fazendo com que a história deles tome outro rumo, ganhe outro norte. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida de cada um daqueles que, de certa forma, contribuem nesse ministério, compartilhando, deixando aquele like poderoso para fortalecer, se inscrevendo também, você que está pela primeira vez, já não perca tempo, se inscreva, pois eu já disse em outros vídeos aqui, as pessoas ficam tão focadas no que nós estamos falando, que assiste todo o vídeo e no final do vídeo, muitas das vezes, tem que correr para fazer alguma coisa e acaba se esquecendo de se inscrever. Então, já ganhando tempo, e para que não ocorra isso, se inscreva. Aqui embaixo está escrito de vermelho inscrever-se e tem um sininho também, você pode estar clicando nele para que os demais conteúdos sejam notificados. Pois daqui a pouco estaremos fazendo uma oração por todos vocês. E eu tenho certeza que Deus tem liberações proféticas, liberações divinas para cada um de nós nesse dia. Nesta manhã, o Senhor arrojou o meu coração com uma palavra rema, uma palavra profética, e que, diga-se de passagem, desde ontem essa palavra está ardendo no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês algumas revelações e o texto que nós iremos refletir, claro, já abro um parênteses e fecho, não tenho a pretensão de exauri-lo, mas desejo utilizá-lo para reflexão de alguns princípios, de alguns pensamentos que Deus tem nos concedido. No livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 4, nos diz, só a partir do versículo, que estas são as origens dos céus e da terra. Olha, estas são as origens dos céus e da terra. Que lindo! Vou repetir. Capítulo 2, versículo 4 do Gênesis. Diz assim: e estas são as origens dos céus e da terra. Logo, há um princípio que antevém. Observe, e é aqui que o Senhor me deu essas revelações poderosas da origem de tudo, da origem fundamental de todas as coisas, até mesmo antes que existissem os céus, a terra, o mar e que nele há, existe o princípio de tudo, existe uma origem de tudo, e que, diga-se de passagem, esta origem não tem nem princípio e nem fim, pois essa origem é Deus. Em Isaías, capítulo de número 43, versículo 13, nos diz
que antes que houvesse o dia, eu sou. Que coisa maravilhosa. Mas deixa eu entregar um mistério aqui, que está no versículo, no mesmo versículo, a parte B. Antes que houvesse o dia, eu sou. Parte A. A parte B diz assim: e porventura, quem pode escapar das minhas mãos? Agindo eu, disse o Senhor, quem impedirá? Observe, Deus está falando quem é que pode escapar das mãos dele. Ninguém pode escapar das suas mãos. No Salmo 139, o salmista disse: se eu subir ao céu, o Senhor está. Se eu descer às profundezas do Hades, o Senhor também está lá. Então, para onde fugirei do seu espírito? Se Jonas estivesse conosco aqui nessa gravação, ele entenderia, ele daria testemunho, melhor dizendo, disso que eu estou dizendo, pois por algumas vezes empreendeu em fugir. Em todas elas, Deus estava lá. Deus estava com as suas mãos estendidas. Deus estava lhe cercando. Por isso, eu quero aqui liberar essa palavra profética para a sua vida. Não adianta fugir. Não adianta se esconder. Não adianta resistir. Deus te escolheu. Deus te chamou. E Deus que está atrás de você. Deus acabou de falar comigo que em algumas pessoas é o próprio Deus que está lhe perseguindo. Então, não adianta interpretar as coisas erradas e ver como se Deus fosse mal ou vilão da história. Jamais. Algumas coisas têm acontecido na tua vida porque é Deus querendo a sua atenção. É Deus querendo fazer uma convergência. É Deus estabelecendo uma conversão. Por isso, não fuja. Deixe de teimosia. Pare de resistência e se entregue ao Salvador. Ele é o Senhor que te criou. Ele é o Senhor que te estabeleceu. E em Cristo Jesus está contado todos os dias de vitória para a tua vida e para a tua história. Aleluia! Não adianta, não adianta, não adianta. Esse é o Deus cuja mão está estendida. Quem, pois, fará ela voltar atrás? E agindo ele, quem impedirá? Irmã, meu irmão, veja pela mão de Deus a sua família, que não é sendo aquele que estava desviado, voltando, aquele que ainda não se rendeu a Jesus, se rendendo, os negócios empresariais que tinham quebrado por causa da pandemia, voltando a fluir, voltando a transbordar, voltando a multiplicar a bênção em Cristo Jesus. Você consegue ver o seu ministério que parecia aquele machado que tinha caído nas águas, na função exercida profeticamente para ampliar o lugar pelos discípulos do profeta? Você está vivendo esse quadro em que a ferramenta caiu, ou você está vivendo aquele quadro que teve que colocar a harpa no salgueiro, como diz o Salmo, aleluia. Mas estou aqui para lhe afirmar categoricamente: veja o machado voltando para a tua mão, veja a harpa saindo do salgueiro, pois a mão de Deus está estendida. E disse o profeta Isaías, na verdade disse Deus pela boca do profeta: e faço suas palavras as minhas palavras. No capítulo 14, ele disse que a mão de Deus está estendida. Quem, pois, pode fazer ela voltar atrás? Aleluia! A mão de Deus está estendida. Aleluia! Quem, pois, pode fazer
ela voltar atrás. Deus determinou abençoar, Deus determinou mudar, Deus determinou estabelecer uma metanoia, Deus determinou a transformação, a metamorfose da tua vida. Haverá mudança, transformação da água para o vinho, pois a mão de Deus está estendida. Quem, pois, fará ela voltar atrás? Mas, atendo ao mistério que o Senhor me entregou e me autorizou a compartilhar contigo nessa hora. Fique até o final do vídeo, Deus tem muito mais palavra profética e rema para te entregar. Isso, aguarde, aleluia, não saia para receber tudo. Deus quer te dar hoje tudo o que Ele deseja te dar, por isso não arreda o pé, como diz os meus amigos, não arrede o pé daí, fique até o final desse vídeo. E, se puder, já compartilhe-o, para que outras vidas também possam saborear, desfrutar, se alimentar da palavra de Deus. Mas voltando, o texto em Isaías 43 diz, a parte A, do verso 13, antes que houvesse o dia, eu sou. A palavra dia no hebraico quer dizer ion, que na transliteração significa, pode significar um tempo de espaço ou um tempo de 24 horas, dependendo do contexto. Dependendo do contexto, é um tempo de 24 horas. Dependendo do contexto, é um período de tempo que excede 24 horas. Logo, nos arremete à criação, pois Deus, quando estabeleceu a criação, chamava dia e a tarde, manhã e a tarde, e fora criado o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, que nós chamamos da obra do Hexameron. Mas antevendo este tempo, antevendo este dia, porque, não sei se você sabe, Deus é antemporal, Deus está acima do tempo, Deus está aquém do tempo, e por isso destaque ele, pois a Bíblia nos dá esse fundamento, a Bíblia nos dá esse norte, a Bíblia nos dá essa direção de Deus ser a origem dos céus e da terra, mesmo quando ainda não houvesse dia, mesmo quando ainda não havia o tempo. Deus é a origem de tudo, pois Ele é antes que houvesse o dia. Interessante que, por essência, por uma linguagem corporativa em aspecto espiritual, pois Deus é espírito, aleluia, como que era o estado estabelecido é simples. Deus era tudo e tudo era Deus, sendo Ele antemporal, estando Ele aquém do tempo e sendo Ele a origem de todas as coisas, inclusive destacando dos céus e da terra. O que é Deus? Deus é tudo e tudo é Deus. Aleluia! Deus é tudo e tudo é Deus. Vou repetir: Deus é tudo e tudo é Deus. É isso que Deus quer que você tenha em mente. Mas o ser humano só consegue ter essa mentalidade vigorada nesta revelação quando ele se alinha em Cristo Jesus. Observe que o propósito de Deus, o propósito da divindade, é que você reconheça Ele em todos os seus caminhos e que tudo seja Ele
e Ele seja tudo na sua vida. Você não pode, em hipótese alguma, viver desalinhado, desconectado. Você não pode, de maneira alguma, continuar vivendo desestabelecido ou desposicionado de Deus. Pois todos aqueles que se achegam ao Senhor com o coração quebrantado, arrependido pela fé e crê que Deus revela para ele a sua magnitude. Deus revela para ele a sua grandeza. Deus revela para ele a sua plenitude. Deus revela para ele a sua completitude e a sua amplitude, pois esta revelação é que Deus é tudo e tudo é Deus. No contexto das eras passadas da eternidade, Deus era tudo e tudo é Deus, pois nenhum nada existia. Em João, no Evangelho, no capítulo 1, quando trata da genealogia do Logos, no verso de número 3 diz que todas as coisas foram criadas por ele. E se não fosse assim, criada por ele, nada existiria. Até o nada existiria. Observe, se todas as coisas foram criadas por Deus, aleluia, e Ele é o Criador de todas as coisas, se não fosse por Ele, até o nada não existiria. Então, a ideia que se tem que até o nada foi criado. Mas antes de enfatizar essa questão, o Senhor está testificando em meu espírito para liberar uma revelação, independente qual seja a sua circunstância, quer seja ela boa ou quer seja ela má, quer seja ela positiva ou quer seja ela negativa, quer seja ela de celebração de grandes vitórias, de conquistas, ou que seja ela de disciplina, de gemido, de dor, de pranto. Deus manda lhe dizer que não deixe de reconhecer que Deus quer ser tudo e tudo tem que revelar Deus na sua vida e na sua história. Quer seja ela de grande alegria a sua circunstância, de culto de ação de graça, ou quer seja ela de pranto, de luto, de velório. Reconheça, Deus quer que você admita que Ele seja tudo e tudo na sua vida revele Ele para a glória de Deus por meio da sua história. É assim que Deus vivia. Era assim que Deus se estabeleceu nos anais das eras da eternidade passada. Aleluia! E como ora estava falando do nada, nem ele existia, pois Deus era tudo e tudo era Deus, na completitude, na amplitude, na plenitude, não tinha espaço para nada. Aleluia! E é isso que Deus me trouxe aqui para lhe dizer, que Ele quer se apoderar da tua vida e dos setores pertinentes à tua vida de tal maneira que tudo seja Ele e Ele seja revelado em tudo na sua história. Que coisa maravilhosa! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Observe, Deus sendo tudo na era passada e tudo sendo Ele, nenhum nada existindo, o Senhor é a origem dos céus. Segundo ponto é que o Senhor, para trazer a existência a existência dos céus e da terra, sendo Ele a própria origem, observe, Ele vai ter que estabelecer um princípio por uma atitude na divindade. Sim,
Qual é o princípio que ele vai estabelecer? De reducionalismo. Pois Deus sendo tudo e tudo sendo Deus, em um contexto em que até o nada não existia, eu abro um parênteses e já fecho. Quando eu falo de Deus, eu estou falando no seu sentido único, corporativo, sendo ele um no sentido de essência. Mas, ao mesmo tempo, compreendemos a distinção da sua personalidade. Numa linguagem econômica e redentiva, a personalidade do pai não é a mesma do filho, e a personalidade do filho não é a mesma do espírito. E os três coexistiam de uma maneira extraordinária na história da eternidade passada. Observe, glória a Deus, observe que ele estava manifestando a glória e a plenitude da sua graça concentrada nessa era. Mas Deus, em seu plano criacional, sendo a origem dele, ele passa a trazer à existência. E o princípio fundamental para trazer a existência dos céus e da terra foi reduzir-se, foi diminuir-se. Na medida que ele se diminuiu ou reduziu-se, apareceu nada, o espaço e até o Olam, que nós chamamos de eternidade. Deus teve que se reduzir para gerar o nada, o Olam, a eternidade, e dali a seguir trazer existência de abismos, trazer existência de espaço para gerar água e enfim. Mas eu quero aqui em enfoque destacar o reducionalismo divino. Na medida que você reduz, na medida que você diminui, começa a aparecer as obras de Deus, começa a aparecer as ideias projecionais de Deus. E é aqui que o Senhor me deu uma palavra, principalmente para você. Olhe, principalmente para você que se encontra em condições de disposicionado, melhor dizendo, e o Senhor está te chamando de volta. Ou você que já veio para Deus, está adorando em algum templo e ainda não conseguiu ter aquela conexão que Deus quer que você tenha. Um dos segredos de Deus, para Deus trazer a existência dos céus e da terra, foi mudar a forma do seu tamanho, de magnitude, de completude, de amplitude. Ele, de plenitude, acabou reduzindo-se para que suas ideias projecionais trouxesse a existência, aleluia, aparecesse em evidência, oh glória a Deus, aparecesse profeticamente, evidenciasse de uma forma divina. Por isso eu quero te declarar em nome de Jesus, quanto mais você se reduz, quanto mais você se diminui, mais aparecem as obras de Deus, mais aparece a glória de Deus, mais aparece o poder de Deus, mais aparece o louvor de Deus na tua vida. E eu quero aqui declarar, porque o Senhor está falando comigo, e como sou obediente a Cristo Jesus, eu quero aqui lhe certificar que a salvação da tua casa depende da diminuição, da morte carnal, pecaminosa da tua vida. Sim, Deus utiliza este meio. Quando eu falo depende, quero lhe dizer que Deus utiliza esse meio para estabelecer, pois a vida deles depende da sua morte para o pecado. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo falou que na medida que a morte para o pecado
era estabelecida nos apóstolos, assim Deus o quis para transmitir vida para os que ouvem. Então, observe, em nome de Jesus, que na medida que você reduz as ideias de Deus, passa a tomar vida e existência na sua história. Foi o que Deus fez para que trouxesse em pauta, à tona, o nada, e dali, por seguinte, trouxesse a existência das suas ideias projecionais. Deus diminuiu-se. Nessa diminuição, Deus ganhou espaço. Nesse espaço, aleluia, eu estou sentindo a glória dele aqui. Oh, Espírito Santo, antes de falar dessa revelação, que você que me ouve possa sentir desta mesma glória, possa receber desta mesma unção, possa ser acalentado, consolado, confortado, refrigerado, renovado, regenerado, tocado, banhado por esta glória. Oh, Espírito da vida, Espírito do poder, Espírito de Deus. Deus, quando assim implementa o espaço. Um aluno me perguntou como ele vivia, pastor. Vivia em 2 mistérios. Observe. Quero ser bem breve, mas escute. Em 2 mistérios. Primeiro, nós chamamos de prostoteon, que significa o mistério da dança da divindade. Deus trazendo, melhor dizendo, a existência do nada, ele passou a dançar. Assim como Davi bailava e Deus se alegrava. Não sei se você sabe, deixa eu logo entregar. Deus é Deus de festa, Deus é Deus de celebração. Haja vista que ele instituiu em Israel as suas festas, que demoram semanas e semanas. E aqui o Espírito de Deus manda lhe dizer, para você que está em pranto, em dor, em tristeza, em gemido, Deus manda lhe dizer que está chegando um novo tempo para a tua vida, um tempo de festa, um tempo de celebração, um tempo de júbilo. Acredite nisso, mulher. É o Espírito do Pai que está mandando lhe dizer que aprove a ele ter instituído e estabelecido isso para a tua história. E advém relacionado à crucificação de Cristo Jesus. O seu grande sacrifício, Deus já preparou manifestação gloriosa de culto de ação de graça. Se prepare para dar tchau para esse pranto. Se prepare para dizer tchau para esse luto. Se prepare para se desconectar desse momento de crise, de gemido que você está vivenciando. Deus tem para ti aí na frente. Não demorará, logo aí na frente, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus tem um culto de ação de graça para que o nome dele seja glorificado. O Senhor estabeleceu isso e tu desfrutará, pois a porta foi aberta e ninguém a fechará. Oh, glória a Deus! Eu sinto a plenitude dele aqui. Deus, na sua grandeza, dançava. Deus, na divindade, entre eles, na sua coexistência, bailava. Pois, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que pairava. Essa palavra pairar, no hebraico é hadar, que quer dizer ir de um lado para o outro, e de um extremo para outro extremo. E a variante da palavra que estamos em destaque aqui descrevendo, ela tem um cunho de prostoteon, que quer dizer também dançar,
bailar, aleluia, se alegrar. E Deus vivia assim, Deus coexistia assim, dançando os três, bailando os três, aonde não havia origem do mal, aonde não havia origem do pecado, aonde não havia origem de tristeza, aonde não havia origem da morte, haja vista que essas coisas não impedem de Deus se alegrar. Deus, ele é, por essência, graça pura. Oh, glória a Deus! E o gozo, e a paz, e a justiça é impremente nele. Deus, nesse contexto das eras passadas da eternidade, se alegrava, em sua coexistência bailava, dançava, e não muito obstante, ele também, sendo por a origem dos céus e da terra, trouxe a existência de uma revelação que eu considero poderosíssima, que nós chamamos de pericose. Esta revelação é a revelação que, na prática, mostra Deus penetrando um no outro, que é definido como interpenetração. Não obstante Deus ter gerado nada e o espaço para dançar, oh, aleluia, Deus também, ele cria esse mistério de entrar um no outro. Observe, antes disso, Deus não vivia assim, pois era tudo e tudo era Deus. Nem o espaço existia, nem o nada tinha sido criado. E logo que Deus trouxe a existência do nada a partir do seu reducionalismo, o Senhor não só dançava no prostoteon, mas também penetrava um no outro na pericose. Oh, que coisa linda! Isso revela a intimidade, isto revela o fundamento da comunhão, pois, mesmo tendo gerado espaço para se desambiguizar, ele, mesmo assim, canalizava-se um no outro, penetrava-se um no outro, entrava um no outro. Este é o mistério da testificação, fundamentada na comunhão, e Deus manda lhe dizer que neste culto de ação de graça que ele preparou para você é para fundamentalizar a unificação de vocês. Talvez é você com a sua família, talvez é você com algum amigo, talvez é você com algum colega.